Graças Pai, meu irmão. Meu nome é Osvanilson Castro. Eu sou fagotista no Teatro Municipal de São Paulo. Vou tentar passar algumas coisas básicas do fagote pela necessidade que eu tenho visto de irmãos que têm morado em lugares distantes, que não têm nenhuma informação a respeito do instrumento. E Deus tem tocado no coração para a gente fazer umas coisas, umas aulas básicas aí para a gente aprender um pouco umas coisas específicas desse instrumento tão diferente aí. Bom, Deus abençoe a todos e vamos começar agora com uma parte que é a montagem do fagote. Obrigado. Bom, então vamos começar com o primeiro passo, que seria a montagem do instrumento, né? Então eu vou montar o meu fagote, que ele é um modelo compacto, depois eu monto um outro fagote com modelo normal, que é o que a maioria do pessoal tem, né? O ideal você pega, põe um passarinho, essa parte chama bota. No caso das pessoas que tem essa peça aqui que chama balança, né? Tem que tomar um cuidado maior para não bater aqui a parte do tenor soprano aqui na balança. No caso a gente põe uma vaselina nessa parte. Você pode prender a outra parte na perna. O ideal é colocar pouca vaselina, porque para não ficar aquela melecada no fagote, né? Você põe esse lado a parte menor, né, que é a parte soprano. Tem um ponto certo ali. Você pode apoiar o fagote no chão. E aí você põe um pouco de vaselina também nessas duas partes aqui. Põe o outro lado, que é a parte do tenor, tá? E aí pega a campana, levanta as chavinhas aqui, ó, e completa o resto do fagote. Prende o fagote. E por último, o tudel. Uma coisa importante do tudel seria pegar o tudel dessa maneira aqui, para poder colocar no fagote, ó. Ideal passar uma vaselina também, se tiver muito apertado. Se não tiver apertado, não tem problema. No caso desse aqui tá um pouquinho, então você passa uma quantidade mínima, só para poder ficar fácil de adentrar aqui no instrumento. E você faz esse movimento giratório aqui para poder colocar o tudel e tirar o tudel, mesmo movimento, né? E você está com o fagote montado. Agora eu vou montar um fagote que não é compacto, modelo normal, com balança, tá? Passar um pouquinho de vaselina, muito pouco, assim, é mínimo. Põe o fagote no chão, pega a outra parte do fagote, um pouquinho de vaselina. Caso o instrumento já esteja com bastante vaselina, você não precisa pôr mais
Só se tiver seco mesmo. Você põe a parte que prende aqui e a campana. No caso eu esqueci, né? O passarinho, mas não tem problema, pode pôr depois. E por último, o tudel. Estamos com o instrumento montado. Para desmontar o instrumento, a gente faz o processo inverso. Tira o tudel com movimento giratório. No caso, a campana também com movimento giratório. Você prende o fagote nas pernas. Pode ser em pé ou sentado. Eu fiz aqui sentado porque é mais fácil. Você pega o fagote, segura ele aqui com uma mão, a esquerda, e faz o movimento contrário. Com a direita você puxa ele para fora e com a esquerda você puxa ele para dentro do corpo. Então, faz esse movimento. E saiu a campana. Outro lado você desprende, tá? Tira daí, para evitar qualquer dano no instrumento. Você prende o fagote nas pernas, a bota, a parte de baixo do fagote. Pega essa parte, movimento giratório, para lá e para cá. Tirou a parte do tenor. E por último, a parte do soprano. Você faz um movimento giratório devagar e tirou. E passa, claro, se já tocou no fagote e tal, você enxuga o fagote. Nesse caso, você pega a parte da bota, vira para a parte menor, que é onde normalmente os fagotes têm por dentro uma parte emborrachada, para não molhar essa parte aqui. Então você tira o passarinho e joga em alguma. Nessa situação, como eu só estou montando, não tem água no fagote, eu vou fazer como se eu fosse tirar. Inclino o fagote um pouco de lado para não pegar nos orifícios aqui, nessa parte aqui, e você joga fora o que tiver de água. E essa é uma parte importante, né? Porque é a parte da limpeza também do fagote, né? De enxugar a parte que está úmida da saliva por dentro. Então você pega essa parte aqui da bota, né? Põe aqui na parte, agora o contrário, que a água saiu pela parte menor, na verdade você vai enfiar o pano pela parte maior, o furo maior do fagote. Então, você enfia nessa parte aqui, deixa chegar ao fundo, e aí você vai virando e fazendo um movimento aqui, né? Que tem uma volta aqui que faz com que o negócio saia no outro orifício. E aí você passa e limpa o fagote, né? Tem que tirar a parte da bota aqui que tem, ele passa por essa volta aqui, que junta os dois orifícios da bota do fagote. E aí você tem a parte da bota, né? Você passa várias vezes até ficar seco, não vai ficar uma umidadezinha de leve, mas aí não tem problema. Aí você pega essa parte, a outra parte. Isso aqui é uma parte muito importante. Que acontece, já aconteceram vários fagotistas, não só amadores como profissionais, inclusive o próprio famoso Klaus Thunemann, né, que já deixou prender essa parte aqui no fagote. Você cria um problema terrível para tirar, né? Então pode danificar o fagote por dentro, que foi o que aconteceu no caso com o Thunemann, né? Pelas informações que a gente tem, né? Então o ideal é que você veja se está o pano todo, não está dobrado o pano. Esse é um detalhe muito importante. Você põe aqui e devagar você vai vendo se o pano está ok.
E aí você limpa essa parte. Nunca pela parte menor, que aí vai prender o pano. E aí você criou um problema sério, né? Então você sempre vem pela parte, esse furo ele é cônico, então você pega a parte mais larga do furo, que é a parte de baixo da peça, né? E enxuga várias vezes, né? É isso. Eu vou desmontar o outro fagote agora, para vocês verem também. Eu vou fazer o mesmo processo. Obrigado. Então, agora eu vou desmontar o meu fagote. No caso, você tira, mesmo processo, né? Você tira a parte do tudel, né? Movimentos rotatórios. No meu fagote, eu ponho na parte de baixo da bota uma borracha, né? Isso é uma coisa que eu vi de um fagotista chamado Gustavo Nunes, que toca no Concertgebouw na Holanda. E ele põe uma borracha aqui, né? Que aí não bate essa parte da bota. E eu adotei isso pra mim porque essa parte do instrumento ela não vibra com o corpo do instrumento como se tirasse alguma projeção do fagote. Então eu achei interessante, e todos os meus fagotes eu ponho, né? Que eu já tive, eu ponho uma borracha embaixo, que não tem aquele problema de bater também, né? De machucar nada. Então vamos lá, tirar a campana, né? Movimentos rotatórios. Aqui a parte maior, que no caso é do mesmo tamanho porque é um fagote compacto, né? Fagote de 5 partes. Tem fagote compacto de 4 partes com a campana maior também. No caso eu ponho isso aqui para não encostar um fagote no outro, né? E essas coisinhas aqui eu inventei para não sujar o estojo, na verdade. Que aí fica cheio de vaselina e eu acabo que fica sujando o estojo, então eu inventei esse plastiquinho aqui para não sujar o estojo. Quem quiser colar é uma boa. Aí tira o passarinho, né? E você tira a outra parte do fagote, que é a parte do soprano. E vamos ao mesmo processo que eu expliquei ainda há pouco sobre limpeza do fagote, né? Que é para você enxugar, na verdade, o fagote. No caso, esse pano aqui, né? Ele tem duas linhas, né? Que é para você... Não, calma. É essa parte aqui. Da bota primeiro, desculpa. Eu vou passar na bota, na parte mais com furo maior. E vou limpar o fagote normal, como eu fiz no outro fagote. Claro, já depois de ter tirado a água, né, do fagote, eu vou passar uma ou até umas 3 vezes. E essa parte estaria enxuta. Sempre fica uma umidadezinha dentro, normal, não vai danificar seu fagote. Vai ficar molhado. Aí eu deixo essa outra parte e pego essa parte aqui do soprano, né? Que é a parte problemática, que você pode prender o pano dentro dessa parte. Então a parte cônica, né? O furo de cima ele é menor e o furo de baixo é maior. Então você nunca pode enfiar o pano por essa parte menor. Ele pode prender e você terá um grande problema. Então você põe na parte grande do fagote. Nesse caso o pano tem 2 fios de um lado e do outro. Eu ponho o pano aqui no meio, prendo o fagote aqui no corpo e faço esse movimento aqui, ó, pra lá e pra cá. E eu seco a parte do soprano do fagote. E aí ponho essa parte aqui também que eu fiz, coloco essa parte do fagote em volta um pano fininho de preferência, para não
para não ficar roçando uma parte do fagote na outra. Então eu só passo nessa parte aqui. Caso tenha algum movimento brusco, o fagote não fica riscando de um lado e do outro. E no caso desse estojo aqui, às vezes tem a tendência da parte da bota encostar nessa outra parte do instrumento. Inclusive eu já vi de um professor que eu não vou citar o nome, que sempre, inclusive eu brinco com ele, que todo o fagote dele tem um risco aqui nessa parte. Aí eu fui para casa, fiquei pensando, 2 semanas eu descobri que o risco que fica, inclusive no meu tem um risco, ó, mas daí tem mais riscos. Era de tirar essa parte aqui, toda vez que tirava, encostava na outra chave do instrumento. Então, para evitar isso, eu uso esse pano, né? Então, eu passo, coloco essa parte aqui primeiro, ponho e termino e coloco aqui. Quando eu vou tirar, não tem problema de encostar no outro, porque já tem um pano, né? No caso do meu fagote, eu inventei também outras coisinhas aqui. São os papéis que secam umidade. Eu colei numa parte mais grossa de papel, então eu faço para, no caso, não ficar a chave muito aberta e não tirar um pouco da força da mola do instrumento. Eu passo, coloco nas partes que ficam fechadas dessa parte da bota somente, né? Que são 1, 2, a chave do Fá aqui, e essa parte aqui, que é uma parte que molha muito, né? Aí eu deixo dessa maneira guardado. No caso que eu estudei muito, ensaiei durante muito tempo, o fagote ficou um pouco molhado. E eu deixo o fagote aí, que não tem problema, e o papel vai fazer a função de secar alguma água que sobrou ali nos orifícios, né? No caso agora não é necessário eu deixar, porque a gente vai continuar a aula. Bom, basicamente vocês têm aí uma parte básica do fagote, que é a montagem do instrumento. Obrigado. Bom, então vamos para outra parte, que é a parte da respiração, embocadura do fagote, posição das mãos e do corpo tocando o instrumento, a emissão do som, né? Que é como você vai começar a tirar um som do instrumento, o ataque, que a gente chama de golpe de língua também, com a sílaba tá. E uma coisa muito importante que a gente chama de portato, né? Que eu coloquei aqui uma sílaba di, que é uma maneira de atacar, iniciar o ataque com mais leveza na palheta. Então vamos começar. Enquanto eu vou falando, eu vou montando o meu instrumento aqui. Então nós temos falar da respiração. Esse é um assunto importante, porque é o que, a partir da respiração, que você vai tocar qualquer instrumento, seja fagote, seja saxofone, flauta, trombone, trompete, qualquer instrumento de sopro, né? A respiração é uma coisa que a gente tem que destacar, porque é daí que você vai, se você não respirar bem, né? Não trabalha bem o contexto de respiração diafragmática, você tem um desempenho inferior a quem sabe como trabalhar essa área, né? Então, eu vou ensinar, além de como respirar diafragmático, uma respiração normal diafragmática, a um exercício para a gente trabalhar isso. O normal é como se eu estivesse andando, né? Fazendo um movimento normal, eu estou respirando. Concorda comigo? Então, a mesma respiração que você vai utilizar para tocar o instrumento de sopro, seja ele de fagote ou qualquer um outro, é essa respiração natural que a gente está fazendo. A única diferença é que nós vamos inspirar uma quantidade maior de ar e jogar esse ar para o aparelho que armazena esse ar, que a gente chama de diafragma. É um aparelho que fica aqui embaixo, né? Um órgão do corpo humano que fica aqui embaixo, aqui na região do abdômen. Aqui. Então, o normal é você
pôr a mão aqui em cima do peito e uma mão aqui. E você inspira e essa parte do peito não pode encher, né? Que seria... Você inspirou, tem ar aí, eu vou soltar o ar. Vou fazer mais rápido para vocês visualizarem melhor. Então vou inspirar de novo. Vê que aqui não mexe, né? Não encheu a parte de cima do peito aqui, né? Do tronco, né? Então você enche a parte de baixo. Não é forçado. Acontece uma coisa, você pode ver que é muito comum as crianças até 3 anos, elas não sabem fazer essa respiração de peito, né, que a gente faz quando tá cansado. Só se ela correr muito, ficar cansada, ela pode até, mas o normal ainda dela fazer é respirar corretamente. Não sei por que cargas d'água acontece isso, mas com os anos a criança vai de 4, 5 anos, ela já começa, você pede, chupa o ar, vamos encher um balão, a criança já enche o peito. E a gente faz esse tipo de respiração, infelizmente, para tocar. Só que aqui nessa região você não tem um equipamento que é o músculo diafragma que armazena ar, né? Então aqui não tem espaço para você armazenar. Aqui é um tubo que passa e você tem que deixar ele ficar armazenado aqui embaixo e não aqui nessa parte de cima. Então eu vou ensinar um exercício, né, para quem tem essa dificuldade. E isso, irmãos, é muito importante, porque é a partir daí, né, que a gente vai trabalhar o tocar no instrumento, né? Se você respira mal, a tendência é você ter uma desenvoltura muito inferior do que quem sabe fazer esse processo de respiração de uma forma adequada e que não vai te causar dano nem problema nenhum, porque aqui você acaba também forçando, né, algumas coisas aí, pode te dar algum problema, né, futuramente. É isso. Então vamos ensinar o exercício. Você vai deitar no chão, né? Vai pegar um livro, não precisa ser pesado, mas só para você ter a base de que você está fazendo a respiração correta e o ar está indo para a parte de baixo. Então eu vou deitar no chão, inclinar as pernas, pôr o livro nessa parte e vou inspirar e aspirar esse ar. E você vai trabalhando essa respiração. No início, para quem vai ter muita dificuldade, demora um pouco, mas se eu conseguir, você também consegue, né? Então, vamos começar. Então, vou deitar no chão. Isso é um detalhe, isso é um dos exercícios. Tem outros tipos de exercício, mas eu acho que esse é o mais fácil da gente trabalhar. Vou pegar o livro, vou pôr nessa parte aqui. Então você pega o livro, põe nessa parte de baixo, inclina um pouco as pernas, né? E você joga todo o ar que tem fora. Você vai ver que vai descer um pouco essa parte. E aí você vai inspirar. Encheu aqui. Você vê que aqui não vai modificar nada. E você solta o ar. Você pode trabalhar dessa maneira rápida, mas o ideal, um exercício que eu acho legal, é você fazer isso aqui. Você fecha os dentes e deixa e prende um pouco com a língua e sai uma quantidade de ar menor com bastante pressão, como se eu estivesse fechando uma torneira, né? Um registro, alguma coisa, e eu estivesse fechando e a intensidade da água sai com maior pressão. É como se eu fosse fazer isso com ar, porque é isso que você vai trabalhar no instrumento. Então vou inspirar. Vê que encheu e você vai fazer esse processo inverso de aspirar. Com pressão. Esse é um dos exercícios que a gente pode fazer esse trabalho de respiração. E isso é o que você vai trabalhar no instrumento futuramente, com um pouco de pressão diafragmática que eu
vou continuar falando a respeito. Bom, agora vamos trabalhar a outra parte. O fagote está montado, um tudel ali. Tem uma outra peça do fagote que é indispensável, que é onde a gente tem a vibração com ar, que é a palheta, né? E a partir dessa vibração que sai o som do fagote. Então esse assunto que a gente vai falar sobre embocadura do fagote. Isso também é importante. Nós temos em livros várias informações a respeito de embocadura e tal. Tem vários tipos de embocadura, né? Então, eu não costumo falar que essa é a embocadura certa, essa é a embocadura correta, essa é a embocadura que... Não, eu acho que cada um tem uma mandíbula diferente, uma boca diferente, uma arcada dentária diferente, né? E visivelmente cada pessoa pode ter uma embocadura com uma estética diferente. Só que o básico disso é igual, né? Então o que você vai fazer? No fagote você usa os dois lábios, tanto inferior como superior, levemente voltados para dentro, ou seja, dobrados, né? Você faz esse movimento. Essa mandíbula inferior, você abaixa ela, como se você fosse fazer, como quem faz canto lírico que canta O. Essa seria a embocadura ideal, que tem um espaço aí na parte de baixo com a leve abaixamento da mandíbula inferior. E a mandíbula inferior serviria como se fosse praticamente como quase um apoio. A embocadura do fagote é um pouco livre. Não é que nem o clarinete, o saxofone, que você tem obrigatoriamente que apoiar na parte de cima. Ou seja, atualmente com o dente, ou antigamente eles faziam, né, a escola antiga, por exemplo, de saxofone erudito, tocava com os dois lados dobrados que nem o fagote. Mas como não tinha um apoio, eles passaram a tirar o lábio e apoiar o dente em cima da boquilha. No caso do fagote, os dois lados da palheta são iguais, né? A gente chama de palheta dupla. Os dois instrumentos que trabalham isso, os instrumentos modernos, seria o oboé e o fagote. Então a gente não tem exatamente um apoio, mas se você for fazer um leve apoio, o ideal é na parte de cima e não na parte de baixo, levantando a mandíbula. E sim o contrário. Você desce a mandíbula inferior, a cabeça um pouco, abaixa a mandíbula inferior e apoia levemente, mas quase nada. Eu não costumo apoiar muito, mas se for fazer algum apoio, é na parte de cima e não o contrário, na parte de baixo. Então vou pegar aqui o tudel, né? E vou fazer mais ou menos um movimento de como seria uma embocadura, né? Com as características básicas, né? Para você ter uma noção. Você vê que fica um leve espaço na mandíbula inferior entre a mandíbula, o dente e a palheta, fica um leve espaço, ó. Essa é a embocadura ideal para você ter uma versatilidade tocando fagote e não amacetando ela, apertando, porque a afinação do fagote fica muito alta e você não consegue afinar com ninguém, né? E o fagote é muito sensível nessa questão de afinação e embocadura, e a afinação fica um caos. Já é um instrumento que de fabricação já não é muito afinado. Então, nós temos essa parte com relação à embocadura. Bom, um exemplo de outra pessoa fazendo a embocadura, eu vou pedir ajuda aqui do irmão Gustavo. Ele vai fazer como se fosse uma embocadura com uma mandíbula diferente da minha, um rosto diferente, tal, arcada diferente. Ele vai dar um exemplo de uma embocadura do fagote também.
Um outro exemplo de embocadura com mandíbula diferente, você vê que é mais fino o rosto do Jean, do irmão Jean vai demonstrar um outro tipo de embocadura aqui, mas com os padrões que a gente estava falando inicialmente. Bom, por sugestões dos meus amigos aqui que estão gravando, fagotistas também da CCB, eu vou falar sobre molhar a palheta, né? A maioria dos fagotistas, eles molham, né, a parte da lâmina da palheta e o tubo, né? Eu não costumo molhar o tubo da palheta. O tubo é a parte de trás da palheta que você acopla no tudel. Por que eu não molho? Porque eu acho que fica úmido ali e úmido demais e acaba apodrecendo a parte de trás da palheta e fica com cheiros que eu não gosto muito. Então eu evito de molhar atrás, mas não tem problema nenhum você molhar a parte de trás. No caso da pessoa que tem uma palheta com balaio, e se o balaio for de nylon, se você ficar molhando muito atrás, a tendência é o nylon retrair e fechar a parte de trás do tubo e depois não dá para entrar no seu tudel. Então, evitando todos esses problemas, eu não molho a parte de trás da palheta. Isso é uma coisa pessoal minha. Mas eu sei que a maioria dos fagotistas molham e tal, mas isso não é que diferença que faz no tocar, não faz diferença nenhuma, na verdade. Só de prender a palheta no tudel. Mas eu molho a parte da frente, claro. Molho, ponho na água um pouquinho, não tem nada de minuto, nada. Umedeceu, pronto, acabou. Não tem que ficar a palheta lá jogada na água durante minutos ou horas, isso aí é mito, tá bom? Então vamos continuar a aula, a gente vai falar agora, falamos da embocadura e a gente vai partir para a questão do instrumento em si, né? A gente vai falar da posição das mãos no instrumento. Então, se você for analisar, o ideal a gente vai falar aqui tudo numa parte anatomicamente mais que você pode usar de uma maneira ideal, não é? Essa é a correta. Eu, no decorrer do tempo, eu nunca tive problema com tendinite nem nada disso, porque eu sempre pensei, desde a época que eu estudei um outro instrumento de sopro, né, eu aprendi que você tem que usar a posição das mãos do corpo de uma maneira anatômica, o mais anatômica possível, para você não ter problemas de dores e nenhum tipo de movimento, de nada. Então, se você abaixa a mão aqui, né? A tua mão você não anda com ela aberta nem reta. A posição normal da mão é essa, ela é um pouco inclinada para dentro. Então, essa é a posição da mão que você vai utilizar no instrumento. Ó. Você vai pegar aqui o instrumento, eu estou com a mão aqui, né? Essa mão esquerda ela serve para apoiar também um pouco o instrumento. Como eu uso balança no instrumento, a gente chama de balança exatamente para balancear o peso do instrumento, né? Vê que o fagote, ele, na verdade, a rodinha que fica aqui para prender o fagote seria mais embaixo. Então o peso do fagote na mão esquerda aumenta. Com o uso dessa balança, né, você diminui o peso nessa mão esquerda. Isso não quer dizer que todo fagotista tem que usar balança. Tem gente que eu conheço que não usa balança porque não gosta e prefere tocar na posição normal. Isso não é problema nenhum. Eu uso porque para mim ajuda a não ter mais peso. Mas tem gente que não tem esse tipo de problema com peso nenhum, né? Então usa sem balança mesmo. Isso não é um problema. Só estou colocando porque o fagote tem balança e outros que não vão ter balança não tem problema. Então nós vamos voltar para a mão, né? A mão está assim. Então você vai pôr no instrumento ela nessa posição, no caso. E a mão não pode ficar com essa parte do braço aqui, não pode tocar assim, né? Que nem o patropi e tal, né? Tem que ser um negócio normal, você deixa o braço livre, sem tensão nenhuma. Essa outra mão, mesma coisa, você está no movimento aqui,
você vai pegar no instrumento. Você não pode fazer a mão nem para cima, nem muito para baixo. Você vai colocar ela exatamente na posição onde ela vai ficar, na direção dos orifícios, ó. O dedo colado, eu costumo tocar com esse dedo menor. Esses dois dedos aqui, né? Os outros dedos têm um tendão para cada dedo. No caso dos últimos dois dedos, né? Você tem um tendão para os dois. Então, se você consegue controlar normalmente essa parte da mão inferior de baixo, no instrumento próximo, você consegue controlar o resto dos dedos e a mão o mais próximo possível do instrumento, sem ter que levantar muito a mão, né, do instrumento quando você estiver tocando. Então, essa seria a posição, né, mais adequada, mais anatômica de você tocar o instrumento. A posição do corpo em si, no fagote, né, o ideal é que você deixe um espaço entre as pernas no pé, aqui, na mesma alinhado, os dois pés, deixar um espaço aí de um palmo e palmo e pouquinho, dependendo do seu tamanho, né? E você tocar não inclinado para frente, nem inclinado para trás, numa posição normal, que seja confortável para você ficar, para você tocar, né? E a partir daí você vai tocar o instrumento. É isso. Uma outra coisa é como você vai trazer o instrumento na boca. O instrumento não pode ficar, por exemplo, você está tocando a correia, que é essa parte aqui, ou está lá abaixo, não sei como o pessoal chama, e o instrumento fica abaixo da boca, aí você toca assim, ó. Isso vai te trazer um problema aqui na cervical e dores, né? O ideal não é nem ficar abaixo e nem acima da boca. Você tocar assim, ó. Você consegue tocar, mas também vai trazer um esforço aqui nessa região do pescoço. Então o ideal é você colocar a correia na posição aonde o tudel e a palheta ele vem até sua boca. E não você fazer o movimento com o corpo para chegar no instrumento, ó. Ele tem que ficar numa posição onde ele vai dar direcionado exatamente para sua boca. E você pode tocar com mais liberdade. É isso. Bom, então o próximo passo agora a gente vai falar sobre a emissão do som no fagote, que seria o que a gente chama de golpe de língua ou ataque, né? Que seria o básico, seria a gente pronunciar a sílaba tá, né? Então você inspira, você já aprendeu a posição do instrumento, né? Como coloca a mão no instrumento, o apoio da mão esquerda, né, na direção das chaves, né? E a partir daí você, sem apertar nada no instrumento, apenas a chave do PP, que a gente chama, que é essa chave que fecha o registro do fagote, do tudel, né? Você aperta essa chave e toca tudo solto. Essa nota seria a nota Fá no fagote, né? Então, uma das notas Fá do fagote. Aí a gente vai fazer com que o som saia, o primeiro ataque do instrumento. Então, o primeiro passo, você põe a embocadura, coloca na palheta aqui e tudo, e você vai estar encostando a língua na palheta. Você não vai fazer tá e vai soltar. Você vai, como se você tivesse colado na palheta para tirar o mesmo som e falar tá e solta.
Vê que eu vou atacar o instrumento com tá, mas a língua vai estar colada na palheta embaixo e vai soltar, e eu solto o A para dentro do instrumento, pronunciando como se fosse um tá, a posição da sílaba tá. Isso seria o primeiro ataque. Fora esse ataque, né, a gente tem um ataque mais leve no instrumento, que a gente fala que é o ataque mais importante, na verdade, né? A gente chama de portato. É um ataque mais leve e dolce, né? Então é como se fosse, não é uma coisa brusca como o tá, é um di, é como se fosse um di, é uma leveza maior na língua. Então e não o. Esse é o tá. O di. Então o tá, ele já é uma coisa mais natural. O di você vai ter que estudar um pouco para fazer portato, porque o portato é o que a gente mais utiliza para começar um trecho de um musical sem agressividade no som, né? Então, então, encerrando a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios básicos para você trabalhar durante a semana, que seria a nota longa, né? Que é o que a gente faz com qualquer outro instrumento que você trabalha, respiração, melhora a sonoridade do instrumento, né? E a outra coisa é escalas, cromática e diatônica. E o último exercício, começar a fazer uns arpejos. Então vamos lá. Uma coisa importante nesse primeiro passo é o metrônomo e o afinador. Não precisa ser desses, você pode comprar um afinador daqueles maior, não tem problema, é metrônomo também. Então você vai trabalhar de preferência até as notas longas com o metrônomo, para você ter uma equiparação de tempo, de duração, né? De como é que está indo essa respiração, a sonoridade, essas coisas com relação ao tempo, né? Então esse metrônomo aqui eu prendo ele aqui no tudel, coloco ele aqui e faço aquele primeiro ataque, né? E toco uma nota solta, parada, que seria que a gente chama de nota longa, como se fosse fazer num instrumento de cordas, estudo de arcada, né? Um cello, violino, no caso do instrumento de sopro e o fagote se inclui nisso, a gente trabalha a nota longa. De preferência, para começar você trabalha essas três notas iniciais do fagote, seria dó, ré, mi ou fá tudo solto. Então você não sabe as notas ainda, você trabalha com fá. Não exatamente até a última gota de ar, mas assim, até um ponto que não caia a afinação do fagote.
Então você vai trabalhar isso. Eu costumo trabalhar tocando, principalmente quando eu comecei, tocar um pouco mais forte para você já ir também abrindo um pouco o som. No início vai ficar um som meio feio, mas você vai ver que conforme vai passando os dias, você fazer esse exercício, seu som vai ficando mais arredondado e você vai melhorando a sonoridade do instrumento, né? No caso, nesse ponto, você pode fazer isso no seu tempo que você vai utilizar para estudar o instrumento diário. Mas quando eu comecei a estudar fagote, eu estudava em média, sem demagogia, uma hora e meia só de nota longa. Depois eu ia fazer os outros exercícios, até para eu poder trabalhar a sonoridade. E você também pode fazer nesse processo aqui, com o metrônomo a 60, começar a fazer o exercício depois que você trabalhou, seja meia hora de nota longa, 20 minutos, não sei o tempo que você vai utilizar. Você pode trabalhar o ataque e o portato. Então, a cada batida do metrônomo a 60 ou a 50, vai depender de como vai estar a flexibilidade da sua língua na palheta, né? Você trabalhar os estilos de ataque como se fosse uma nota longa. A nota longa você não pode deixar o som ficar variando. Então você vai tocar, aí fica variando o som, não pode. Tem que ficar com o estudo da nota longa, ela ajuda você ter uma embocadura mais fixa, melhora a sonoridade, você trabalha a respiração. É um conjunto de coisas que a nota longa vai te ajudar no estudo do instrumento. Então você não pode fazer variação nem de problema de embocadura, né? E nem vibrato, essas coisas, esquece. Isso aqui é a nota pura, sem nenhum tipo de artifício, nada de movimento nenhum. Então, a partir daí, você pode trabalhar junto com a nota longa, depois que você fez, sei lá, um tempo, você vai trabalhar o destacar das notas, que seriam os ataques e tal, né? Então, vou fazer o tá, né? Aí eu trabalhei, você marca lá num caderninho e tal, o tempo de minutos que você vai trabalhar, você fica um tempo fazendo isso. Acabou o A, você faz de novo. Até chegar num ponto que o ataque ficou com a mesma força que você jogou a língua e o mesmo efeito de sonoridade, né? E agora você faz o mesmo exercício com o portato, que é o Di. Isso. Essa é a parte básica da nota longa e do ataque. Obrigado. Bom, é isso. Então a gente ficou aqui com uma aula básica, bem básica, de como você iniciar o estudo no fagote. E numa próxima aula básica ainda, a gente vai mostrar algumas posições do fagote, escala cromática, né, escala diatônica maior, principalmente para começar, e um pouco de arpejo básico, para você continuar o seu estudo. Obrigado, que Deus abençoe a cada um e que essas poucas informações que eu passei possam ser usadas aí por vocês e estar abençoando a igreja de qual você faz parte. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Tchau.